Olá, pessoal. Hoje nós vamos tratar da nossa unidade 3, que trata, que estuda esse trabalhador empregado, trabalhador sem vínculo empregatício e com direitos trabalhistas, trabalhador desempregado e trabalhador sem direitos. Nós já vimos muitas vezes, né, vocês já são expert na figura do trabalhador empregado. Vocês já viram nas disciplinas obrigatórias, nós já falamos sobre isso aqui nessa disciplina, então não há muita novidade. Nós podemos ter o emprego seletista, como já vimos, o emprego doméstico, o emprego rural, o emprego público, e podemos ter, isso não é muito estudado no Brasil, relações empregatícias paralelas. São situações em que uma mesma pessoa, um mesmo trabalhador, mantém múltiplos vínculos empregatícios com um mesmo contratante. São situações excepcionalíssimas, mas que podem acontecer. Um mesmo trabalhador manter com um mesmo contratante múltiplos vínculos trabalhistas. Esses múltiplos vínculos trabalhistas podem ser empregatícios ou não. E aqui nos interessa o vínculo empregatício múltiplo. Nós podemos ter, em uma mesma situação, entre duas pessoas, trabalhador e contratante, relação de emprego doméstica paralela a uma relação de emprego seletista. Uma relação de emprego doméstica paralela a uma relação de emprego rural, uma relação de emprego rural paralela a uma relação de emprego seletista, ou duas relações empregatícias seletistas paralelas, como acontece no ensino privado, no ensino superior privado, por exemplo, com aquelas pessoas que em faculdades privadas assumem cargos de professor e diretor, professor e coordenador. Eles normalmente, pelo menos em Minas Gerais essa é a regra, eles firmam dois contratos separados, assinados em carteira, em duas folhas distintas, duas páginas distintas, com duas contas de FGTS distintas, dois recibos de pagamentos distintos, porque são duas relações empregatícias seletistas paralelas. Isso pode acontecer com médicos, com advogados, com artistas. Então, são situações excepcionais, mas vale a pena, para quem quiser, conhecer o paralelismo contratual. É uma situação muito interessante. Eu tenho um artigo sobre isso, foi publicado esse artigo na revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vocês têm isso na internet facilmente. Dei uma lida nesse artigo. Em seguida a esse artigo, eu orientei uma dissertação, aliás, uma monografia de conclusão de curso aqui na UFOP, que também trata do assunto. Vocês têm isso também, provavelmente, na internet. Vale a pena dar uma olhada nessa novidade, ou melhor, nessa situação jurídica pouco conhecida. Bom, nós também já estudamos, em outras oportunidades, a figura recente do trabalhador sem vínculo empregatício e com direitos trabalhistas. A primeira delas não é muito recente, que é do trabalhador avulso. Todas essas figuras que nós vamos ver, elas decorrem do artigo 7º da Constituição, em seu caput, que previu, embora a doutrina e a jurisprudência não concordem, o artigo 7º previu que os direitos elencados constitucionalmente no rol, eles seriam inerentes à relação de trabalho e não somente à relação de emprego. Está na hora de revermos isso majoritariamente, mas eu já trago aqui alguma evolução decorrente dessa percepção. Já conhecida a figura do trabalhador avulso, né? Que é aquele que trabalha no porto, com a carga e descarga de mercadorias, e que, obviamente, não se fixa a um único contratante, porque a cada dia, semana, ele está carregando ou descarregando um navio com bandeira diferente, empresa diferente, etc. Essa figura é conhecida, prevista constitucionalmente. Mas uma outra figura mais recente, na mesma linha, foi
criada no Brasil em 2009, do avulso não portuário, com a mesma lógica, mas com pouco resultado prático. Seria para agregar, para reunir aqueles trabalhadores na carga e descarga de caminhões, conhecidos como chapas. Esses chapas, eles são autônomos, né? Eles trabalham por conta própria, carregando o caminhão que chega, sem uma vinculação específica, perene, com uma empresa transportadora ou com um motorista de caminhão. Por isso eles são avulsos também. E aí a lei brasileira 12.023 previu para eles uma série de direitos trabalhistas que não são decorrentes do emprego, porque eles são autônomos, mas que são decorrentes do trabalho. E esses direitos devem ser garantidos pelo sindicato que organiza esses chapas. Não foi muito adiante a ideia, por diversos motivos, mas a lei prevê. Também já vimos a figura do trabalhador cooperado, né? Previsto agora, hoje, pela Lei 12.690 de 2012. Esse trabalhador também é autônomo por definição. O trabalhador cooperado, ele naturalmente, necessariamente, obrigatoriamente, deve ser autônomo. Porque se ele for subordinado, cooperado ele não é. Ele poderá ser empregado, mas não cooperado. Então, para esses trabalhadores cooperados, autônomos, não empregados, a lei de 2012 trouxe previsão de direitos trabalhistas. Não os da CLT, mas os que ela previu em rol específico. Na mesma linha, os estagiários, que, por definição legal, desde que atendidos os requisitos formais e materiais, não são empregados, né? E aqui eu não estou tratando da fraude comum, né, que os estagiários sofrem. Estou tratando do estagiário de verdade, aquele que aprende na prática, ou vivencia na prática o que aprende na teoria, na escola. Então, esse estagiário, ele não é empregado por força de lei, mas mesmo assim tem direitos a partir de 2008. Direitos também que não são seletistas, mas estão previstos em lei própria para trabalhadores que não são empregados. Por fim, os motoristas profissionais autônomos, que tiveram previsão de direitos na Lei 12.619 de 2012. Então, vejam, 2009, 2012, 2008, 2012. O Estado brasileiro, nesse momento, se preocupava não em retirar direitos, mas em proporcionar direitos até mesmo para quem não é empregado. Porque essa inovação, essa expansão de direitos atende ao desígnio constitucional de proteção ao trabalho. Então, seria excelente se nós tivéssemos seguido esse rumo, esse caminho normativo, para estender direitos a todos os trabalhadores brasileiros, independentemente da relação de emprego. Eu sugiro a vocês que estudem essas leis específicas novamente, para que nós possamos pensar em estratégias ampliativas do próprio direito do trabalho para além do emprego. E aí, na ideia de novos direitos para sujeitos trabalhadores que não são empregados. Vejam, o Brasil já experimentou isso, não é impossível, não é delírio, não é invenção, não é teorização inútil. Nós já experimentamos esse momento. Novos direitos trabalhistas para sujeitos trabalhadores que não são empregados. Isso é importantíssimo nos dias atuais, né? O emprego hoje, infelizmente, no mercado brasileiro, ele é exceção. A maioria da classe trabalhadora está fora da relação de emprego, infelizmente, nesse momento histórico. Então, se nós formos insistir em um direito do trabalho só para empregados, nós vamos falar para a minoria. É óbvio que não tem problema nenhum falar para a minoria, né, gente? Não é isso que eu estou dizendo. É que nós não podemos falar só para a minoria, nós temos que falar para todos os trabalhadores, todos. Não podemos fazer uma discriminação absoluta pelo simples fato de um trabalhador não ser empregado.
E percebam que eu não estou aqui falando de fraudes, tá, gente? Fraude a gente resolve lá no artigo 3º da CLT. Eu estou dizendo de trabalhadores que não são, de fato e de direito, empregados. É o avulso, é o cooperado, é o estagiário, é o motorista profissional autônomo, mas são vários outros que não são empregados mesmo, trabalham sem fraude ao seu direito, mas que são trabalhadores à margem da proteção estatal, ainda que esses trabalhadores que estão à margem da proteção estatal constituam hoje maioria. Então vejam o tamanho do problema, né? Nós temos que pensar estruturas e estratégias para alcançar a maioria da classe trabalhadora. Então essa disciplina aqui da UFOP faz esse convite para vocês. Bom, esses dois pontos, 3.1 e 3.2, nós já temos muitos estudos trabalhistas sobre eles. Eu já escrevi sobre todos esses subitens dos itens 3.1 e 3.2. Nós estamos cansados de lecionar sobre isso. Embora não sejam o foco das disciplinas obrigatórias, nós temos no direito do trabalho ampla experiência em relação a essa situação. Mas os itens 3.3 e 3.4, percebam aí que eles são absolutamente postos de fora, até mesmo da discussão trabalhista mais aprofundada. Historicamente, nós tivemos um entendimento equivocado de que esses direitos não eram, ou melhor, que essas situações não eram objeto de estudos do direito do trabalho. Então, se você for pesquisar os itens 3.3 e 3.4 no direito do trabalho, provavelmente vai achar pouquíssima coisa. Mas por que eu trago para cá? Como eu disse, porque nós estamos tratando aqui hoje da maioria da classe trabalhadora. Então, um direito do trabalho que ignora completamente a maioria da classe trabalhadora, ele se restringiu a ser direito do emprego. Ele não quis ser direito do trabalho. Ele, infelizmente, preferiu se restringir ao direito do emprego. Durante muitos anos, não foi um problema muito sério, essa escolha não foi um problema muito sério, porque emprego era o trabalho majoritário. Mas agora que não é mais, o direito do trabalho, se ele quiser ser direito do trabalho, ele tem que expandir horizontes para além do emprego. Começando no 3.3, com o trabalhador desempregado. É um problema sério que atinge milhões de trabalhadores brasileiros. Os percentuais de desemprego a partir de 2016, 17, 18, 19, 20, 21, esses índices são alarmantes, preocupantes. Desemprego é tragédia para quem vivencia. Você imagine acordar a cada dia sem ter certeza sobre a alimentação que poderá conseguir para sua família e para si. Isso é trágico, é humilhante, é aviltante. Infelizmente, os estados nacionais, ou melhor, alguns deles, Brasil, dentre eles, não se preocupam muito ou não fazem o que podem. O Brasil não faz o que poderia pelos seus desempregados. Prefere o Brasil colocar essas pessoas no rol dos inúteis, dos desinteressados, dos sem perspectiva, sem iniciativa, como se o desemprego fosse uma opção, né? É claro que para alguns poucos pode ser, mas para a imensa maioria não é opção. É imposição de um sistema capitalista nefasto,
Bom, por que nós temos tantos desempregados no Brasil? Os motivos são inúmeros, inúmeros, não dá aqui para elencar, mas no ponto de vista do direito do trabalho, eu não vou falar de economia, né, gente? Não vou falar de política nem de sociologia, detidamente, porque o que eu quero falar é de direito do trabalho. No plano do direito do trabalho, o que é que gera desemprego no Brasil, na minha percepção? Primeiro, a ausência de garantia de emprego. No Brasil, ao contrário do que acontece em boa parte do mundo capitalista ocidental, e aí eu vou incluir Estados Unidos e Inglaterra, né, pilares do liberalismo, mas também França, Alemanha, Espanha, Portugal, Itália. Diferentemente do que acontece nesses países, no Brasil é muito fácil dispensar, porque é possível dispensar sem justa causa. Então, eu posso simplesmente mandar embora quem eu quiser, na hora que eu quiser, com pouquíssimas exceções dos detentores de garantia provisória de emprego. Então, por ser fácil e barato, ninguém tem garantia de emprego. Então, a instabilidade, a precariedade, ela é a regra. E também no Brasil há uma altíssima rotatividade de mão de obra, porque o direito do trabalho não inibe, não coíbe essa rotatividade e, infelizmente, não coíbe a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Né? Nós temos regra constitucional para isso, vocês já sabem, eu já cansei de falar, do inciso 1 do artigo 7º, mas nós fazemos pouco caso desta norma constitucional. Então é fácil dispensar, é barato dispensar, é fácil trocar fulano por ciclano. Então isso gera um contingente de desempregados estruturalmente à disposição do capitalismo. E quanto maior o número de desempregados, menor será a massa salarial do país. Quanto maior o número de empregados, maior a massa salarial. Vejam o exemplo brasileiro de 2012, quando alcançamos pleno emprego. Eu lecionava direito do trabalho 1 e 2 em 2012, e eu perguntava nas minhas salas de aulas de graduação e pós-graduação se alguém na sala conhecia ou estava, ou pelo menos conhecia algum desempregado que tivesse procurado emprego nos últimos 6 meses e não tivesse encontrado. Então, a minha pergunta era essa: você conhece alguém que nos últimos 6 meses, eu coloquei 6 por causa do seguro-desemprego, né, gente? Que nos últimos 6 meses tenha procurado emprego e não tenha encontrado? Ninguém levantava a mão para citar um exemplo. Nós tivemos pleno emprego no Brasil. E o que é que isso fez com a massa salarial do país? Com o salário médio? Aumentou. Né? Mas, infelizmente, não sustentamos isso. Bom, o que é que nós temos de experiências para o trabalhador desempregado no plano de direitos? Nós temos seguro-desemprego no mundo inteiro, tá, gente? Isso não é coisa de brasileiro como alguns incautos pensam, não. Há países no mundo em que o seguro-desemprego ele é pago ao trabalhador desempregado enquanto desempregado está. Aliás, essa é a regra na Europa. Se você demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos para conseguir outro emprego, você viverá do seguro-desemprego. Só que existem regras. Por exemplo, você não pode recusar uma oferta de emprego rígida, né, para viver do seguro-desemprego. Isso não. Você recebeu uma proposta na sua área, na sua qualificação, com a sua base remuneratória, aí você diz não, não quero, não estou afim, óbvio que você perde o seguro-desemprego. Né? Mas enquanto isso não acontece, se demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos para você conseguir outro emprego, você estará no seguro-desemprego. Sem problemas. O Brasil tem um programa tímido,
né, de seguro-desemprego, mas tem. Importantes também são os programas de qualificação profissional. Esses deveriam ser mais incentivados. Já foram, né, no país, mais incentivados. Por quê? Porque muitas vezes a atividade profissional do desempregado se extinguiu. Não existe mais área de trabalho em que ele estava habituado. Então ele tem que se requalificar por conta do Estado. As pessoas não deveriam pagar para se qualificar. E elas deveriam receber uma bolsa enquanto se qualificam. É o justo. Mas, infelizmente, não no capitalismo selvagem brasileiro, com a nossa elite arcaica e emburrecida. Né? Vejam, é óbvio, também, né, gente, dentro dos limites. Se a pessoa receber um convite para trabalhar e não aceitar, ela perde a bolsa e perde o curso de qualificação. Né? Organizando isso via Cine, Sistema Nacional de Emprego, é possível, é fácil e é barato. Se você requalifica a mão de obra nacional, você atrai investimento. Mas esse país, infelizmente, experimentou isso anteriormente, na década passada, mas joga tudo fora. Por fim, o que a Europa começa a experimentar, fruto de estudos diversos, mas dentre eles o do Eduardo Suplicy, que é um dos idealizadores da política, que é a política de renda mínima de cidadania. Mais ou menos, claro que cada país faz o seu programa, mas a ideia de renda mínima é a seguinte: todos os habitantes do país, todos, desde o milionário até o mais pobre, todos receberão um valor do Estado, pago a todos. Ah, mas não é justo que pague para o rico. Paga a todos pelo fato de ser cidadão do país. E aí, cada um faz com o dinheiro de renda mínima aquilo que precisa. Os menos pobres vão consumir mais, os mais pobres vão subsistir. Né? Há países na Europa, os países nórdicos, né, que experimentaram um programa de renda mínima de cidadania. Eu não vou me lembrar qual deles, mas que paga hoje esse país nórdico, eu não sei se... Bom, depois vocês pesquisam aí qual é ele. Não sei se é Finlândia, mas 3 mil euros por mês para todos os cidadãos. Isso quer dizer que lá, se o sujeito não quiser trabalhar, ele não precisa, ele vai viver da renda mínima. Ah, mas vai gerar vai gerar pouca ocupação dos postos de trabalho, as pessoas vão ficar à toa. Ao contrário. As pessoas continuaram com seus empregos, procurando seus empregos, recebendo os 3 mil euros e vivendo um lazer melhor, uma alimentação melhor, uma formação melhor. Né? Isso potencializou a economia local, ao invés de criar uma nação de pessoas desocupadas. Ah, mas no Brasil não vai dar certo. É claro que nós não vamos pagar 3 mil euros para todo mundo, né, gente? Mas o Brasil tem condições de começar, né, de verdade. Começou, como não vou chamar de renda mínima de cidadania, porque é outra ideia, começou lá com Bolsa Escola, depois evoluiu para o Bolsa Família, e a gente tem que chegar num patamar de renda mínima para todos. Mas isso aí é, infelizmente, futuro, né? Se Deus quiser, é futuro. Bom, por fim, o que eu já vinha falando, o trabalhador sem direitos que deve ser incluído. A minha tese é de que todos os trabalhadores, até mesmo os desempregados, como eu disse aqui, que todos os trabalhadores sejam destinatários de alguma tutela estatal. Isso contraria frontalmente as ideias liberais do Estado atual brasileiro, né? A ideia liberal ignorante em vigor é que cada um se vire
e que o Estado tem que prover apenas segurança interna e administração da justiça. Só coerção. E que cada um se vire. Aqui o contrário. A minha tese é de intervenção estatal para garantir a todos os trabalhadores desempregados, empregados, sem vínculo, com todos os trabalhadores, proteção estatal. Eu não estou dizendo que nós deveremos dar a mesma proteção estatal para todos. Isso a gente pode discutir. O que eu estou dizendo é que todos os trabalhadores merecem proteção estatal. Dependendo da situação específica, a proteção específica. Eu relacionei aqui só para exemplificar, porque jamais nós vamos encerrar um rol de trabalhadores sem direitos, né, gente? Só para exemplificar as possibilidades. O diarista doméstico, que vocês conhecem, ele trabalha nos mesmos moldes do empregado doméstico e não tem direito nenhum, deveria ter. As relações contratuais paralelas sem vínculo, eu já falei aqui, não é? O que são relações contratuais paralelas, depois estudem sobre isso, um tema interessante. O trabalho do preso, né, do sentenciado, que no Brasil tende a se expandir. Eu não sou contra o trabalho do sentenciado, ao contrário, eu sou contra o trabalho do sentenciado sem direitos trabalhistas. Se a empresa privada, não estou dizendo aquele que trabalha para o Estado dentro do presídio, não. Estou dizendo o trabalho do sentenciado explorado por empresa privada. Costurando roupa, bola, calçado, montando móvel, fabricando móvel, marcenaria, o que for. Para a empresa privada. Esse trabalho do sentenciado deve gerar direitos trabalhistas próprios do emprego. E hoje não gera nada. Só remuneração abaixo do salário mínimo. Trabalho e prostituição, isso é um problema sério, um caso difícil de discutir no país, porque há uma compreensão moral contrária à prostituição. Temos alguns estudos interessantes no direito do trabalho sobre isso, depois vocês podem buscar na internet, inclusive algumas monografias no âmbito da UFOP, do DEDIR, sobre o trabalho e prostituição, na linha da preservação, ou melhor, da garantia de direitos trabalhistas para as prostitutas. Trabalhadores em campanhas eleitorais, isso aqui é um absurdo inconstitucional, mas muito comum, né? Não sei se vocês sabem, aqueles trabalhadores das campanhas, né? O que balança a bandeira, que pinta a faixa, que entrega o panfleto, ele não tem direito trabalhista nenhum. Os trabalhadores parceiros em salões de beleza, também recomendo vocês leitura sobre isso, eu tenho um artigo específico. Hoje em dia, o mais comum é que o salão alugue uma cadeira, entre aspas, por o trabalhador, e ele ali é explorado como se fosse um parceiro, quando, na verdade, ele passa por uma exploração, mas, infelizmente, está prevista em lei essa exploração. Tem um artigo sobre isso, depois vocês podem procurar. E, por fim, o árbitro de futebol, assim, mas com poucos exemplos, né, de trabalhadores que hoje não têm direito nenhum no Brasil, mas que deveriam ser destinatários de proteção trabalhista. Então, para terminar, gente, e para nós ficarmos no âmbito da nossa disciplina aqui, a ideia é novos direitos para sujeitos que trabalham, ainda que não tenham vínculo empregatício, ou que estejam desempregados. Então, novos direitos para todos os trabalhadores. Pensem nisso, desenvolvam ideias. Eu estou sempre à disposição de todo mundo para que nós possamos conversar sobre essa importante matéria, esse importante desafio civilizatório para o Brasil. Um abraço para todo mundo, muito obrigado pela atenção.